Boa noite, hoje o Catanduva Sem Filtro comentado, comigo Renata Marques, e o assunto de hoje, ele é sensível, ele não agrada a todas as mulheres, ele é uma pauta às vezes polêmica, mas precisa ser dito, às vezes vai ficar um pouco extenso, mas acompanhe até o final, analise cada detalhe para que você forme a sua opinião, para que você tenha o seu pensamento e não compre discursos que são vendidos na internet, nem o meu e nem o de qualquer outra pessoa que você possa estar ouvindo por aí. Nós tivemos um mês inteiro falando de mulheres, de direitos, de conquistas, de violência doméstica, de feminicídio, pautas importantes, sem dúvidas, mas hoje a gente vai falar do que ninguém quer falar, do que é impopular, da forma mais direta possível, mais simples possível, que é a chamada lei da misoginia. Primeiro eu vou deixar claro, como sempre, para contextualizar o que é a misoginia, e é coisa séria, é o ódio contra mulheres, é violência contra mulheres, desrespeito contra as mulheres, ou seja, é uma pauta para as mulheres, em defesa das mulheres. E isso precisa ser combatido sem discussão. Mas o problema não está na intenção do combate, está no uso, na forma como essa lei foi colocada e aprovada pelo Senado. Hoje, o que deveria proteger está sendo usado para intimidar, porque o conceito ele foi ampliado, ele foi esticado, foi forçado, e agora qualquer discordância vira misoginia, qualquer questionamento vira ataque, qualquer opinião contrária vira crime. E aí começa o perigo, porque criminalizar palavras numa sociedade que ultimamente não consegue definir e defender o que é mulher em defesa da mulher, acaba sendo até meio que incoerente, se é que essa palavra se ajusta. Porque quando a lei ela deixa de punir, de focar no crime e passa a controlar pensamentos, isso não é proteção, isso é censura, é uma forma de calar. E tem mais, isso cria um ambiente de medo. Medo de falar, medo de discordar, medo de questionar. E é exatamente o contrário, pelo menos que eu defendo. Tem que ser falado, tem que ser dito. A gente precisa saber o que o outro pensa exatamente para a gente poder combater, se for o caso, para a gente poder criar políticas que realmente defendam a mulher, se for o caso. E quando um homem ele passa a ter medo de se posicionar, isso não fortalece a mulher, isso enfraquece a sociedade. Porque relacionamento saudável, e não é relacionamento aqui entre homem e mulher, não. Eu estou falando de relacionamento de convivência da sociedade, de uma sociedade equilibrada. Ela não nasce do medo, ela nasce do respeito. E hoje estão misturando respeito com medo, com imposição. O respeito não se impõe com ameaça. Nós vimos frequentemente aí nos setores, principalmente de quem acompanha debates políticos, seja de vereadores, de deputados, mas a gente via com frequência em tribuna, quando mulheres contrariadas por um homem, por exemplo, elas alegavam de imediato violência política de gênero. É algo surreal, algo bizarro, o que já era um exagero, porque a tribuna é exatamente o espaço onde as ideias contrárias devem ser debatidas, independente do sexo de quem está opinando. Estão conseguindo piorar com essa ampliação da lei da misoginia. O medo do cancelamento hoje ele é tão grande que quase ninguém quer falar sobre o assunto. Quase ninguém quer ouvir sobre o assunto. A mulher ela não pode ganhar o espaço às custas do enfraquecimento do homem. Isso não é igualdade, isso é desequilíbrio. E mais, isso abre caminho para algo mais perigoso, um tipo de autoritarismo disfarçado, com o aval das mulheres. Um autoritarismo que vem com um discurso bonito, mas que no fundo diz ou você concorda ou você será punido. Isso não protege mulher nenhuma. Isso destrói a base da convivência. E o pior que faz mulher acreditar que está vencendo, quando na verdade ela só está sendo usada como ferramenta para alcançar o objetivo, que é alterar ali a forma de falar, para se tornar parte da vida social e depois as leis ficarem mais fáceis para ser criadas. A verdadeira proteção da mulher ela vem de outra forma, ela vem com leis duras contra crimes reais, punição para quem agride, segurança de verdade.
vem com a conscientização de que, ao ver uma violência, um vizinho, um estranho, sem medo de estar se metendo, denuncie. Quando uma sociedade para de ter medo do politicamente correto e comece a agir como realmente ela agiria em qualquer situação, sem ficar pensando se isso vai cancelar ou não, se está se metendo em algo que devia ou não, se isso é politicamente correto ou não, novamente. Qual momento deve-se acontecer uma denúncia? A proteção de verdade da mulher não é discurso, é prática. Porque hoje, com a insegurança jurídica que nós vivemos, existe sim o risco de leis serem usadas de forma seletiva. Ou será que acredita mesmo que só existem homens criminosos? Mulheres não. Todas as mulheres, elas são intocáveis, elas estão acima de qualquer questionamento. Como a Soraya disse essa semana, que se a mulher denunciar um estupro, basta, não precisa de mais nada, a palavra dela já basta. Como assim? Como que uma lei que é cheia de brechas, a gente não vai desconfiar de uma mulher, que uma mulher pode ser capaz, por exemplo, de uma falsa acusação como um meio de vingança, por exemplo. E mesmo para aqueles que defendem que essas falsas acusações são exceções, o que não é verdade, os números mostram cada vez mais, apesar de não ter um controle oficial, porque não convém ao sistema ter um número oficial dessas falsas acusações, mas o número vem crescendo com depoimentos de homens que são acusados falsamente. Mas partindo do princípio que mesmo que fossem raras exceções, elas existem e não podem ser ignoradas como se estivessem acima da lei, como se não existissem mulheres que também cometem crimes. Ou nós estamos criando um sistema onde discordar já é o suficiente para ser punido. A mulher ela será protegida de verdade quando criminosos forem presos pelos crimes bárbaros que cometem. O resto é discurso, o resto é frase de impacto. Isso não é proteção da mulher. Agora vamos ver um outro ponto, que talvez também tenha reflexo nisso, que é a representatividade. Quando uma mulher está perdendo o espaço, quando ela não está sendo representada para defender aquilo que ela realmente acredita por mulheres que também têm a mesma linha de pensamento, também pode ser uma causa do sistema que estão tentando implantar. Se estão tão preocupados com as mulheres, elas deveriam estar, no mínimo, representadas por mulheres. Mas não é o que a gente está vendo. A Comissão das Mulheres tem uma presidência, um homem biológico, uma mulher trans assumindo esse espaço. E, novamente, não é sobre atacar ninguém, é sobre coerência. Se existe uma comissão criada para representar mulheres, para defender o que as mulheres acreditam, o que as mulheres almejam, no mínimo esperado é que o espaço seja ocupado por mulheres, e não por um homem que vive atacando as mulheres. Porque quando isso deixa de acontecer, não é inclusão, é substituição, e está sendo uma substituição inviável, uma substituição sem nenhuma representatividade. Pelo contrário, a mulher ela está tendo que vir a público se defender de um ataque de alguém que está em uma comissão a representando. E toda vez que uma mulher perde espaço no lugar que deveria ser dela, isso não é avanço, isso é retrocesso. Você já pensou se uma mulher fosse colocada como presidente da comissão trans? Com certeza ela seria acusada de não ter o tal lugar de fala. E esse tal lugar de fala foi algo criado exatamente por eles. Se você não está no lugar de fala, você não merece ser ouvido. Mas, na Comissão das Mulheres, tentam vender isso como conquista. Eu só não sei qual, mas eles tentam vender isso como conquista. E aí a gente volta ao ponto principal. Nem tudo que é vendido como conquista realmente protege a mulher. Muitas dessas pautas confundem identidade, confundem realidade, confundem justiça e o principal, desvaloriza a mulher. E no meio dessa confusão, quem perde é a mulher comum, que trabalha, que cria os filhos, que enfrenta a vida real, que não tem tempo de ficar ali debatendo quem é a mulher de verdade ou qual é a mulher que representa, ela está preocupada em sobreviver. E enquanto esse discurso cresce, o espaço dessa mulher diminui. Ser mulher não coloca ninguém acima da lei, não coloca ninguém em posição de privilégio, e isso precisa ser aceito.
Não dá direito de silenciar o outro, não dá direito de impor pensamento, não dá direito de controlar o debate. E dizer isso não é ser contra a mulher, é ser coerente, é ser justa. É realmente querer ocupar o nosso espaço porque nós somos capazes e não porque colocaram a gente lá. Isso é valorizar a mulher de verdade. É reconhecer a sua força, é reconhecer a sua capacidade, é reconhecer a sua autonomia. Não é brigar que somos melhor que o homem. É sem privilégio, sem imposição, sem medo. Mulher forte não precisa calar ninguém para existir. Agora, no meio de tudo isso, ainda a gente tem uma boa notícia para finalizar o mês das mulheres: as Olimpíadas. Categoria feminina, somente para mulheres. Parece óbvio, mas isso resgata algo básico: a justiça. No esporte não existe narrativa, existe regra, existe igualdade de condições. É o básico para que seja praticado um esporte justo. E quando isso é respeitado, a vitória tem valor. E isso sim é proteger a mulher. Dar para ela a garantia que ela possa competir em condições justas. Isso parece pouco, mas isso é defender a mulher. Então hoje, no último dia de março, fica a reflexão. Esse tipo de assunto ele é impopular, ele incomoda, ele gera reações, ele gera questionamentos, mas existem coisas que precisam ser ditas. Nós, como mulheres, não podemos deixar ser usadas como massa de manobra. Nós, enquanto sociedade, precisamos nos impor e falar que a gente realmente tem a nossa opinião e que, de certa forma, nós podemos nos proteger. Existem já as leis que enquadram, que tipificam esses crimes contra a mulher. A gente não precisa de mais nenhum privilégio. E aqui eu nem abordei o fato de que a mulher ela pode perder espaço no trabalho. Porque qual é o empregador que vai contratar uma mulher correndo o risco de ser enquadrado no crime da misoginia? E é por isso que ninguém quer falar sobre isso. Porque a mulher é a maioria. A mulher é a maioria de voto e fica impopular. Só que enquanto os erros crescem, enquanto a sociedade se cala, enquanto o medo impera, quem sofre no final é sempre a mulher. E às vezes é a mulher que mais precisa de proteção. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, e que Deus os proteja.